Olá, estudantes do nono ano! Neste vídeo vamos falar sobre a Revolução Cubana. Cuba, um país da América Central, ali da região do Caribe, que durante a Guerra Fria passou por uma revolução e depois se associou ao socialismo da União Soviética. Portanto, esta revolução em Cuba tem tudo a ver com as disputas ideológicas, disputas políticas e econômicas entre o capitalismo dos Estados Unidos e o socialismo da União Soviética, um país da América próximo aos Estados Unidos, dentro da Guerra Fria, que se tornou socialista. Antes da Revolução, Cuba era governada pelo ditador Fulgêncio Batista desde 1952, ditador este que tinha o apoio dos Estados Unidos. Cuba era um país cuja economia dependia muito da exportação de açúcar, principalmente para os Estados Unidos, mas era um governo marcado pelo descaso com a população que vivia muito mal no país. Então, um país alinhado aos Estados Unidos, fortemente dependente com a sua economia dos Estados Unidos. Fidel Castro e Ernesto Che Guevara, a partir de 1956, entraram no país liderando um grupo de guerrilheiros que, após muitas lutas e com o apoio da população, tomou o poder no país em 1º de janeiro de 1959, após a fuga do ditador Fulgêncio Batista, após as derrotas das suas tropas. Então, houve uma mudança de governo em Cuba em 1959, saiu um governo apoiado pelos Estados Unidos e entrou um grupo de guerrilheiros liderado por Che Guevara e Fidel Castro. Houve apoio popular? Sim, houve uma aproximação entre a população mais pobre, camponesa, e os guerrilheiros. População essa mais pobre, camponeses, que tinham essa esperança de mudança então de paradigma e mudança na vida do país. Os guerrilheiros, após a vitória, foram recebidos em muitas cidades em clima de festa, de alegria, de comemoração. Para completar então essa mudança de governo, este novo governo, agora liderado por Fidel Castro, implantou uma série de políticas muito associadas ao socialismo, como reforma agrária, então essa distribuição de terras de grandes proprietários rurais para a maioria da população pobre. Ainda, universalização do acesso à educação, melhorando e tentando melhorar os níveis de educação no país, muito atrasados com governos anteriores. Outras medidas, nacionalização de empresas estrangeiras. Então, empresas de outros países instaladas em Cuba foram dominadas pelo governo cubano. Ainda, reforma no sistema de saúde do país, aumentando o acesso à saúde à população do país, redução nos preços de aluguéis, tarifas de medicamentos, tarifas de telefonia e de eletricidade. Medidas todas essas muito ligadas ao socialismo. E a partir disso, então, houve uma aproximação cada vez maior entre Cuba e a União Soviética. Em 1961, o governo de Fidel Castro anunciou oficialmente a adesão de Cuba ao socialismo, aderindo ao bloco liderado pela União Soviética. No ano seguinte, em 1962, os Estados Unidos declarou um embargo econômico a Cuba, na tentativa de enfraquecer a economia do país e tirar Fidel Castro do poder. Tudo isso dentro de um contexto de Guerra Fria. Neste vídeo, nós falamos sobre a Revolução Cubana. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!